Existem coisas pelas quais as pessoas estão dispostas a sacrificar tudo: dedos, vida, família. A oportunidade de passar por onde ninguém passou não é apenas um desafio desportivo. É algo mais, que nos obriga a levantar na escuridão quando todos gritam para darmos meia volta. Em 1963, dois alpinistas decidiram que sabiam a resposta para a pergunta por quê. Mas a história recordou outro. 1963. A era de ouro da conquista de cumes aproximava-se do fim. A maioria dos picos mais altos do planeta já tinha sido conquistada. Restava apenas um pico de 8.000 metros intocado. 10 anos antes, em 1953, uma equipe britânica enviou Sir Edmund Hillary e o seu companheiro Tenzing Norgay ao cume do Everest. Eles alcançaram o ponto mais alto da Terra. Existem lendas de que, um ano antes, em 1952, a União Soviética tentou um assalto pelo lado norte, mas fracassou. No entanto, a veracidade dessas histórias é questionável. O que se sabe com certeza é que, em 1956, um grupo suíço conquistou o cume. A China reivindicou o seu sucesso em 1960 pelo lado norte, mas esta ascensão não obteve reconhecimento oficial e levanta muitas questões. E, em 1963, os Estados Unidos finalmente chegaram ao Everest. Esta ascensão tornar-se-ia uma das mais tecnicamente sofisticadas da história do alpinismo, e é exatamente essa que vamos analisar hoje. Mas é preciso começar de longe. 1963 é o auge do confronto entre dois sistemas. A crise dos mísseis de Cuba tinha acabado de passar, deixando para trás o sabor de quão perto o mundo esteve do abismo. A corrida espacial ganhava impulso, o armamento multiplicava-se e a rivalidade abrangia absolutamente todas as esferas. Desporto, ciência, tecnologia. As montanhas não foram exceção. 10 anos se passaram desde o triunfo de Hillary e Norgay no ponto mais alto do mundo. Nesse tempo, apenas algumas pessoas tinham estado no cume. Havia muitos que queriam, mas poucos que tinham sorte. O Everest continuava a ser um símbolo. Para a América, a ascensão tornou-se uma questão de prestígio nacional. Não apenas uma conquista desportiva, mas uma demonstração de força. Em 1963, os americanos formam uma expedição de grande escala, meticulosamente preparada e equipada com a mais recente tecnologia. O fracasso estava fora de questão. A tarefa era alcançar o cume do Everest. Era um assunto de importância estatal. À frente estava Norman Dyrenforth, de 44 anos, um suíço de ascendência americana, o mais forte alpinista do seu tempo. Um homem com reputação, capaz de reunir uma equipe de sonho. Até então, todas as campanhas nos Himalaias pareciam operações militares. Uma enorme multidão de pessoas assediava a montanha durante meses, estabelecia uma cadeia de acampamentos, transportava toneladas de carga para cima. As decisões eram tomadas por um único homem, o comandante da expedição. A sua palavra era lei. A hierarquia era rígida, como no exército. Visualmente, a expedição americana pouco diferia das suas predecessoras. Só de carregadores foram recrutados 900. Eles levaram 27 toneladas de equipamento para os acampamentos. Números impressionantes, mesmo para a época. Mas Dyrenforth revelou-se um líder perspicaz e deu mais liberdade aos alpinistas. As questões importantes eram decididas em reuniões gerais, onde todos podiam expressar a sua opinião. Quando, a 23 de março de 1963, o alpinista Jake Breitenbach morreu sobre o colapso de um serac na cascata de gelo do Khumbu, Dyrenforth submeteu à votação a questão de terminar a expedição. A morte de um companheiro é sempre um golpe. A cascata de gelo do Khumbu não perdoa erros, e um serac de várias toneladas soterrou Breitenbach instantaneamente. A maioria votou pela continuação.
A decisão foi difícil, mas compreensível. Eles não tinham vindo até ali para dar meia volta. O principal trunfo de Dyrenfurt eram os alpinistas mais fortes. Ele reuniu a elite do alpinismo americano, homens que tinham provado a sua força noutros cumes. Além disso, desenvolveu um plano de ascensão detalhado, ou melhor, vários planos para diferentes cenários. Plano A, plano B, opções de reserva. A sua estratégia consistia em lançar várias duplas de 2 pessoas. Mais tarde ou mais cedo, alguém teria de alcançar o objetivo. Foram preparadas pelo menos 2 equipes de assalto, cada uma com tarefas claras. O programa mínimo era este. O primeiro americano devia pisar o cume do Everest. Isso tinha de ser alcançado a qualquer custo. E se enviassem duplas uma após a outra, o sucesso era praticamente garantido. O plano parecia sensato, uma tática de cerco comprovada. A 1 de maio de 1963, James Whittaker, de 32 anos, vendedor de equipamento de campismo, e o seu Sherpa Nawang Gombo, sobrinho de Tenzin Norgay, de 28 anos, alcançam o cume do Everest. O tempo estava favorável. O oxigênio foi suficiente. Tudo correu bem. O próprio Dyrenfurt deu meia volta literalmente a poucos metros do objetivo. O seu corpo não aguentou. A altitude venceu-o. Mas foi um sucesso. A tarefa estava cumprida. Um americano estava no ponto mais alto do planeta. O prestígio nacional estava restaurado. No entanto, Dyrenfurt tinha várias equipes de assalto. E conquistar o Everest pela rota clássica era, sem dúvida, uma grande conquista. Mas isso significaria repetir a rota dos ingleses. Nenhum recorde, nenhuma primeira ascensão, apenas mais uma bandeira no cume. E Dyrenfurt, como já foi dito, ouvia a opinião da equipe e dava aos alpinistas uma certa liberdade. E 2 deles, Tom Hornbein e Willie Unsold, decidiram propor-lhe um plano completamente novo. Eles queriam subir o Everest pela aresta oeste. Era uma rota absolutamente nova e nunca antes percorrida. Tecnicamente, era monstruosamente difícil. Rochas, corredores, secções onde uma única queda significava um voo de vários quilômetros para baixo. Mesmo hoje, décadas depois, apenas alguns alpinistas a percorreram. A mortalidade lá é enorme. Quase metade das tentativas termina em tragédia. Era ambicioso e perigoso, a fronteira entre a coragem e a loucura. A ascensão pela aresta oeste foi liderada por Tom Hornbein, um anestesista de 32 anos de St. Louis, e Willie Unsold, um funcionário do Corpo da Paz de 36 anos de Katmandu. Ambos com experiência, ambos com caráter. 3 anos antes, eles fizeram juntos a primeira ascensão do íngreme e perigoso Masherbrum, no Paquistão, 7.659 metros. Naquela altura, apenas Unsold e George Bell alcançaram o cume. A rota era difícil, mas eles conseguiram. Isso aproximou-os. Quando se passa semanas em altitude, conhece-se uma pessoa melhor do que em anos de vida normal. Com todo o respeito pela conquista de Whittaker, o primeiro americano no Everest, a rota através do Colo Sul não os impressionava. Para eles, era demasiado simples, sem prestígio, um caminho batido. Eles queriam um recorde, uma primeira ascensão, passar por onde ninguém antes tinha passado, deixar a sua marca na história e não apenas repetir o caminho de outros. Na sua opinião, existia apenas um desafio digno do esforço: a aresta oeste do Everest. Mesmo agora, 60 anos depois, esta rota é considerada uma das mais difíceis do alpinismo mundial. Não apenas difícil, transcendente. O alpinista Barry Bishop escreveu sobre isso assim: esta é, sem dúvida, a mais significativa ascensão americana nos Himalaias até hoje. E aconteceu há 6 décadas. Desde então, pouca coisa mudou. Usando fotografia aérea, eles esboçaram um rascunho da rota. Passaram horas a estudar as imagens, a ponderar opções,
a procurar pontos fracos na parede. Mas mesmo no papel, tudo parecia assustador. Um mar de pontos de interrogação. Do acampamento base, através da cascata de gelo do Khumbu, a rota da Aresta Oeste passa pelos 2 primeiros acampamentos, que coincidem com a rota clássica através do Colo Sul. Aqui, tudo era familiar. A partir daí, uma viragem à esquerda, uma subida pela encosta oeste a uma altitude de 7.800 metros, uma travessia em direção ao Tibete ao longo da gigantesca parede norte do Everest. A exposição é terrível. O vento sopra do norte, derruba as pessoas. A temperatura cai para menos 40 graus Celsius. Depois, os alpinistas sobem por uma faixa de neve íngreme, semelhante a uma pista de esqui de categoria de dificuldade máxima. A equipe de 1963 chamou a esta secção o Corredor Hornbein, um corredor estreito, com rochas de ambos os lados e neve e pedras a cair constantemente de cima. Depois disso, um regresso à própria crista, onde uma cadeia de afloramentos rochosos se eleva 1.216 metros acima do Circo Ocidental. Este caminho leva ao cume, direto, sem desvios, sem compromissos. Algumas palavras sobre a equipa que se atreveu a tal ascensão. Hornbein dava a impressão de ser, ao mesmo tempo, um pedante e um homem com uma confiança incrível em si mesmo. Médico de formação, ele abordava o alpinismo como uma experiência científica. Era capaz de desligar o oxigênio a 8.300 metros de altitude para escrever uma carta para casa e estudar o efeito da hipóxia na sua própria caligrafia. A sua frieza beirava a loucura. Ele interessava-se pelos limites do seu corpo, da sua mente. Unsoeld era uma espécie de fanático carismático. Deu à sua filha o nome de Nanda Devi, em homenagem ao segundo pico mais alto da Índia. Para ele, as montanhas não eram um desporto, mas um modo de vida, uma filosofia. Ele considerava o risco um elemento obrigatório para uma ascensão bem-sucedida, e era uma personalidade bastante peculiar. Sem risco, não há vida verdadeira, era o seu credo. A partir de conversas noturnas, gravadas como parte de um estudo psicológico encomendado pela Marinha do Zé Uá, estudo de pessoas em estado de stress e isolamento, sabe-se que Hornbein e Unsoeld apresentaram a sua posição a Dierenfurth e a outros 16 membros da expedição. A atmosfera era tensa. Alguns apoiavam, outros permaneciam em silêncio e outros manifestavam-se abertamente contra. No início, Dierenfurth não queria nem ouvir falar disso. Recusava categoricamente. Unsoeld recordou mais tarde. Ele não levava a Aresta Oeste a sério. Estava obcecado com a ideia de alcançar o objetivo declarado da expedição. Só quando toda a equipa apoiou decididamente a tentativa pela Aresta Oeste é que ele começou a mudar de ideias. A pressão do grupo funcionou. Mas o líder hesitava. As entradas no seu diário mostram que Dierenfurth acreditava que Hornbein estava disposto a pôr em risco o sucesso de toda a missão por causa da sua ideia. Egoísmo ou coragem? A fronteira é tênue. Num relatório em vídeo, Unsoeld expressou seu descontentamento com as decisões de Dierenfurth. Os Sherpas foram afastados do trabalho na Aresta Oeste e concentrados na rota através do Colo. Alpinistas adicionais foram transferidos para lá. Na nossa opinião, isso demonstrava a indecisão de Norman. Ele não tinha a vontade de implementar o plano da Aresta Oeste. Além disso, os planos iniciais eram fáceis para ele, e ele mudava-os com extrema negligência. O ressentimento era palpável em cada palavra. A situação só se acalmou um pouco a 1 de maio de 1963, quando o primeiro americano pisou o cume. A tarefa da expedição estava cumprida. A tensão diminuiu. A partir daí, podiam improvisar. O objetivo principal estava alcançado. O resto era um bônus. Dierenfurth ainda tinha várias equipes de assalto que planejava enviar pela rota clássica através do Colo Sul. Unsoeld e Hornbein foram deixados por sua conta e risco.
Façam o que quiserem, mas por vossa conta e risco. Dificilmente alguém contava com o sucesso deles. Se conseguissem subir pela aresta oeste, ótimo, parabéns. Se não conseguissem, também não havia problema. A principal tarefa da expedição já estava alcançada, podiam respirar de alívio. Mas os alpinistas continuaram a insistir na sua ideia, teimosamente, metodicamente, sem ouvir as dúvidas. No seu diário, Dyrenforth chama isto fanatismo louco. Talvez fosse mesmo isso. Hornbein entrou em conflito com o glaciólogo Maynard Miller quando este declarou: agora que a montanha foi conquistada, devemos concentrar os nossos principais esforços na investigação científica. Lógico, os cientistas não tinham vindo apenas pela bandeira no cume. Os alpinistas não pensavam assim. Para eles, só a nova rota pela aresta oeste importava, a ciência podia esperar. Durante a ascensão de Whittaker e Gombo, foram usadas 75 das 95 garrafas de oxigênio atribuídas à equipa para o colo. O recurso foi consumido. Mas Dyrenforth ainda planeava lançar um segundo grupo. Os recursos estavam a esgotar-se, e ele enfrentava uma escolha: enviar mais algumas duplas pela rota clássica, o que quase garantia o sucesso, ou confiar em Hornbein e Unsold e arriscar com esta louca primeira ascensão. Redistribuir as garrafas, dividir as forças, cada decisão tinha consequências. Entretanto, Unsold, Hornbein, Corbett, Emerson, o operador de rádio da expedição Al Houghton e 5 Sherpas estavam a transportar cargas pela encosta oeste para equipar o acampamento 3 e estabelecer o acampamento 4 a 7.500 metros de altitude. Cada viagem era uma provação. Mochilas de 20 quilos, falta de ar, os pulmões a arder, cada passo dado com esforço. Na noite de 16 de maio, um vento de tempestade na encosta oeste quase enterrou a sua empreitada. Hornbein e Unsold dormiam numa tenda no acampamento 4. O sono era leve, a essa altitude não se relaxa. Unsold recorda: de repente, fomos acordados por um grito de Al Houghton. Ele enfiou a cabeça pela porta e gritou que as tendas tinham sido levadas pelo vento. A voz falhava, havia pânico na entoação. Levamos algum tempo a perceber o que estava a acontecer. No primeiro momento, parecia um sonho. Algo assim não podia ser real. Mas, no final, decidimos sair e verificar. No lugar das tendas para 4 pessoas, encontramos apenas um sulco na neve, descendo para a escuridão. Como se um arado gigante tivesse passado pela encosta. Unsold, Hornbein e Houghton seguiram o rasto encosta abaixo, 45 metros em direção ao Tibete. A neve rangia sob as botas, o vento arrancava-lhes o fôlego do peito. As lanternas mal perfuravam a escuridão. Lá encontraram as tendas viradas, o tecido rasgado, as varetas dobradas. Lá dentro ainda estavam Corbett e Tashi Sherpa, vivos, inteiros, em choque. Corbett recorda: ninguém se feriu, um milagre. Eu apenas arrastava as mãos pelo chão da tenda, a tentar perceber o que estava a acontecer. O chão tornou-se o teto tornou-se a parede. Não percebíamos para onde nos estávamos a mover. Foi muito assustador, porque a sul de nós ficava o Circo Ocidental. Naquele momento, estávamos no topo de uma falésia de vários quilómetros. Mais uns 10 metros e era o fim. As tendas estavam rasgadas, mas as pessoas estavam bem, tiveram uma sorte incrível. Unsold recorda: uma grande viga sobressaía como um pilar no meio e um pedaço de tecido rasgado esvoaçava ao vento como uma bandeira. Havia enormes buracos e rasgos por toda a tenda. O equipamento estava espalhado, parte dele foi levado pelo vento, nunca encontramos algumas coisas. Corbett e Tashi Sherpa passaram a noite na tenda destruída, a tentar não congelar. Abraçaram-se um ao outro, partilharam um saco-cama. E Houghton deitou-se com Hornbein e Unsold, apertado, mas mais seguro. Na manhã seguinte, o vento intensificou-se, atingindo rajadas de 160 km por hora. A tempestade estava em fúria.
As pessoas deitaram-se de bruços, agarradas aos pioletes, para não serem levadas pelos ares sobre a China. Os dedos ficavam dormentes de frio, mas não podiam largar. A morte estava numa única rajada. A tempestade finalmente acalmou, mas as consequências foram desoladoras. A equipa da Aresta Oeste perdeu demasiado equipamento para estabelecer e equipar os 2 últimos acampamentos planeados para alcançar o cume. As cordas foram levadas, parte das garrafas de oxigênio desapareceu, a comida espalhou-se pela encosta. Corbett diz: "Nós também pensamos que a Aresta Oeste tinha recebido a sua sentença de morte. Esta ascensão não ia acontecer. Estava tudo acabado." Mas naquela noite, Hornbein engendrou um novo plano. Ele deu uma joelhada nas costelas de Unsold, que dormia, e começou a falar. A voz era baixa, mas insistente. Em vez de tentarem estabelecer e equipar 2 acampamentos adicionais acima do quarto, eles iriam todos juntos até a altitude de 8.700 metros e montariam uma única tenda para 2 pessoas. Este seria o acampamento 5. Minimalismo no limite do possível. O grupo de apoio desceria, e Hornbein e Unsold passariam lá à noite e tentariam percorrer os restantes 600 metros até o cume através de um corredor íngreme de rochas que se desprendiam. Depois, desceriam até o Colo Sul e pernoitariam no acampamento 6, uma travessia pelo cume, algo que ninguém nunca tinha feito. Era um plano verdadeiramente louco. Pernoitar a 8.700 metros de altitude era praticamente uma sentença de morte. A essa altitude, o corpo começa a morrer, as células morrem por falta de oxigênio, o cérebro desliga as funções desnecessárias. E eles iam pernoitar a essa altitude, subir ao cume, atravessá-lo e descer pela rota clássica do Colo Sul. E pernoitar novamente no acampamento 6, também acima dos 8.000 metros. 2 noites acima da zona da morte. Era incrível. Suicídio a prestações. Mas, surpreendentemente, quando comunicaram o seu plano a Dyrenforth por rádio, ele deu o seu consentimento. A voz no rádio estava calma, quase indiferente. Não é claro o que o influenciou. Talvez o fato de o Everest já ter sido conquistado por americanos e se poder arriscar. O objetivo principal estava cumprido, o resto ficava por conta dos audaces. Ou talvez alguém o tenha simplesmente convencido. Mas a ascensão pela Aresta Oeste foi aprovada. Luz verde. Nas suas notas, Hornbein descreveu seu plano de forma certeira como uma última tentativa desesperada. Sem exagero. Pelos padrões da época, a ideia de superar 1.100 metros de desnível vertical por terreno íngreme, desprotegido em 2 dias, tudo isto a uma altitude superior a 7.500 metros e depois descer por uma rota desconhecida, era equivalente a suicídio. Ninguém tinha feito tal coisa. Não havia tecnologia, não havia experiência, apenas vontade. Se algo corresse mal após a partida no 2º dia, o relevo seria demasiado íngreme. Eles não teriam equipamento suficiente, simplesmente não teriam forças para descer de volta. Um erro e seria o fim. Depois de Corbett e os Sherpas os deixarem no acampamento 5, eles teriam de subir ao cume ou morrer. Não havia terceira opção. No entanto, em caso de sucesso, esta ascensão entraria para a história, para sempre. A equipe americana de 1963 tinha planejado inicialmente uma ascensão em estilo clássico, mas a 22 de maio, Hornbein e Unsold abriram uma nova era no alpinismo. Ascensões audaces, leves e rápidas em estilo alpino, que influenciariam fortemente o desenvolvimento de toda a disciplina. A revolução começou aqui. Na noite de 21 de maio, Corbett, Outen e uma equipe de 5 Sherpas levaram Hornbein e Unsold a uma saliência de 45 centímetros de largura, localizada um pouco abaixo da faixa de arenito conhecida como a faixa amarela. A plataforma era minúscula, não havia espaço para se virar, um passo em falso e caía-se.
O alpinista Corbett recorda: Ang-Dorje subiu com uma carga. Ofegante, sentou-se, arrancou a máscara de oxigênio do rosto, colocou um cigarro nos lábios e acendeu-o. Estávamos a uma altitude de 8.400 metros. Todos olhavam para ele com espanto, a fumar a essa altitude, mas ele não se importava. A equipe ajudou Hornbein e Unsold a preparar o local para a tenda de 2 pessoas. Nivelaram a neve, removeram as pedras e esticaram as cordas. E despediram-se com a consciência de que, talvez, se estivessem a ver pela última vez. Os apertos de mão foram longos, os olhares pesados. Corbett diz: nós os 3 admitimos que estávamos a chorar debaixo das nossas máscaras de oxigênio. Ninguém via as lágrimas, mas todos sabiam. Naquela noite, Hornbein e Onsoweld comeram uma porção de comida calculada para 4 pessoas, sopa de galinha com arroz e gomos de toranja. O corpo exigia calorias, era preciso armazenar energia. Não tinham apetite, mas forçaram-se a engolir colherada após colherada. Hornbein escreveu uma carta à sua mulher, que só voltaria a ver se subisse ao cume. Deixou o envelope na tenda. Se não voltasse, alguém o encontraria. Às 4 da manhã, acordaram. Não precisaram de despertador. O corpo sabia que tinha chegado a hora. Comeram, prenderam os crampons na escuridão, o metal tilintava no frio, os dedos obedeciam mal. E pouco antes das 7, deixaram o acampamento para sempre. Deixaram a tenda como estava, não planejavam regressar ali. Primeiro, subiram pelo corredor que corta a faixa amarela. A neve desfazia-se sob os seus pés, os crampons arranhavam a rocha com um som desagradável. Onde o corredor se estreitava no topo, tiveram de cravar pitões na rocha que se desfazia. Cada martelada era um risco de derrubar uma secção da rocha. O metal entrava com relutância, não segurava de forma fiável, mas não havia escolha. Ao meio-dia, alcançaram as encostas superiores da montanha, mas perderam-se e não conseguiam perceber que caminho levava ao cume. Tudo à volta parecia igual, branco, infinito, hostil. Willie Onsold recorda: a montanha é tão enorme e a vista dela é tão diferente quando se está mesmo no centro que não conseguíamos perceber. Estávamos no corredor mais a oeste ou no mais a leste? Não há pontos de referência, o mapa não ajuda. Eles contactaram Whittaker por rádio no acampamento base para saber se ele podia indicar a direção. O rádio crepitava, a ligação interrompia-se. Mas ele quase não via nada devido à tempestade de neve que assolava naquele dia. As nuvens cobriam tudo. Quando Willie Unsold disse a Whittaker que eles já tinham passado o ponto de não retorno, Whittaker tentou imediatamente convencê-los a dar meia volta e descer. A sua voz estava tensa, quase suplicante. A gravação da conversa diz: "Ei, rapazes, quero que pensem bem nisto. Não gosto nada disto. É preciso ter sempre uma saída de emergência da montanha. Vocês percebem isso?" Mas os alpinistas recusaram-se a descer. De forma curta, ríspida, não discutiram. Hornbein e Unsold decidiram que uma travessia de volta à aresta oeste os levaria ao cume. Intuição contra lógica. Às 3 da tarde, a meio da travessia, chegaram a uma laje de pedra e pararam para comer salmão fumado. O peixe estava congelado, difícil de mastigar, mas era comida, calorias, combustível. Quase no mesmo momento, sem o seu conhecimento e sem o conhecimento de mais ninguém da expedição, a equipe de assalto que seguia pela rota clássica do Colo Sul alcançou o cume. Eram outros alpinistas da expedição de Dierenfurth, Bishop e Gerstad. Eles estavam 300 metros acima de Unsold e Hornbein. 2 equipas na mesma montanha, sem saberem da existência uma da outra. A equipa alcançou o cume por volta das 15h15, com vento forte. Embora tivessem um rádio, não conseguiam ligá-lo. A bateria tinha acabado, os contactos congelaram.
Por isso, Virrenfurth e os outros não sabiam que eles tinham alcançado o cume, nem o que lhes tinha acontecido. O silêncio no rádio é sempre um mau sinal. Pelos padrões de hoje, Bishop e Gerstad chegaram consideravelmente mais tarde do que a hora razoável. 3 da tarde é tarde, muito tarde. Não vendo quaisquer sinais da equipa da Aresta Oeste, pensaram que eles tinham dado meia volta e começado a descer. Lógico, quem subiria tão tarde? No entanto, Hornbein e Unsold, claro, não tinham tempo para dar meia volta. Eles continuaram em frente. Quando terminaram a travessia de volta à própria crista, uma série de precipícios rochosos esperava por eles. A inclinação era extrema. Tiraram os crampons. Nas rochas são inúteis, só atrapalham. E começaram a subir. As mãos agarravam-se às saliências, as botas procuravam pontos de apoio. Cada metro era uma luta. Finalmente, às 18h15, Unsold parou e começou a inspecionar a corda. O tecido estava gasto, alguns fios rompidos, mas aguentava. Numa entrevista a Bishop após a ascensão, ele descreveu o momento em que viu a bandeira que Whittaker tinha hasteado 3 semanas antes. Ele diz: "De repente, a avançar com dificuldade, com a cabeça baixa para o chão, levantei os olhos e, a cerca de 12 metros à minha frente, vi a bandeira americana, a brilhar nos raios oblíquos do sol e a esvoaçar ao vento. Estava enrolada uma vez à volta da estaca e apenas um pouco gasta. Fiquei paralisado. Não acreditava nos meus olhos." Assim, os alpinistas chegaram ao ponto mais alto do planeta, o Monte Everest, pela Aresta Oeste, por uma rota nova e incrivelmente difícil. Eles estavam no cume, mas não havia tempo para celebrar. O dia chegava ao fim, o sol já tocava o horizonte, as sombras alongavam-se, e ainda tinham uma longa descida pela frente, a parte mais perigosa. Subir ao cume é uma coisa, mas a maioria dos acidentes acontece precisamente na descida. Cansaço, euforia, perda de concentração, uma combinação mortal. No cume, William Unsold ligou o rádio e relatou a ascensão. A voz tremia de tensão e frio. Maynard Miller respondeu do acampamento 2. Ele estava radiante de alegria, gritava, ria, não conseguia acreditar, mas quis saber imediatamente se havia vestígios de Bishop e Gerstad, com quem não havia contato e que se tinham perdido na montanha. A alegria misturava-se com a ansiedade. "Sim", respondeu Unsold, "vê-se uma tênue cadeia de pegadas. Mal as distinguimos no crepúsculo denso. Podemos alcançá-las. Sem elas", recorda ele, "tenho a certeza de que teríamos descido pela aresta errada. Essas pegadas tornaram-se o nosso guia, o único." Na hora seguinte, a dupla desceu às cegas. A escuridão caiu rapidamente, como sempre nas montanhas. Desceram desajeitadamente pela corda através do famoso escalão Hillary, uma secção vertical de 12 metros que exige concentração total. E em breve mergulharam na escuridão. Total, absoluta. Hornbein recorda: "Willie desapareceu de vista no colo. Gritei-lhe para esperar. A voz perdeu-se no vento." A lanterna de Unsold quase se apagou. As pilhas estavam a acabar. A luz tremelecia. E as pegadas desapareceram de vista. Eles desciam sem rumo, a tropeçar, a cair, a levantar-se de novo. Até que Hornbein sugeriu trocar as pilhas pela última vez. Não restavam mais. Era a última oportunidade. E então vimos novamente as pegadas, fracas, mas visíveis. Começámos a gritar na escuridão, e alguém gritou de volta. Uma voz distante, mas era uma voz. Unsuel recorda: "Pela primeira vez na minha vida, usei o sinal internacional de socorro, 3 iodélios seguidos. Soou estranho a 8.000 metros de altitude, mas funcionou. Já estávamos quase a perder a esperança quando, de repente, ouvimos uma resposta. Alguém estava lá. Bishop e Gerstad ainda estavam a descer. Eles próprios se tinham perdido e estavam simplesmente sentados na neve. Um mau sinal. É assim que os alpinistas morrem.
Sentaram-se para descansar e nunca mais se levantaram. Gestad recorda: eram cerca das 19h30 quando ouvimos as vozes deles pela primeira vez. A certa altura, pensávamos que estávamos a enlouquecer. Quem poderia estar no topo da montanha à noite? Alucinações? Gritamos: quem está aí? Eles gritaram de volta. A segunda ou terceira vez, percebemos que não gritavam de baixo, de cima. Impossível. Hornbein começou a descer na escuridão em direção à voz, mas de repente caiu. O pé escorregou do apoio, o corpo voou para baixo. Ele saltou de um precipício e dissolveu-se no ar, recorda Unseld. Estávamos ligados por uma corda estática e o puxão súbito quase nos partiu as costelas. O impacto foi monstruoso. O ar foi expulso dos nossos pulmões. Mas eu segurei-o. A corda essicou, tilintou, aguentou. Agarrei-me ao piolete com as duas mãos, as botas cravaram-se na neve. 2 horas depois, Hornbein e Unseld deparam-se com duas figuras curvadas, sentadas na neve e aparentemente à espera da morte. Silenciosas, imóveis, quase mortas. Bishop e Gjerstad encontravam-se numa situação muito má. Todos os alpinistas estavam a meio caminho entre o cume e o 6º acampamento. Já eram 21h30 e à volta deles estava uma escuridão total. Eles subiam há mais de 14 horas seguidas. As reservas do corpo estavam esgotadas. Apenas Hornbein, cujo regulador provavelmente se tinha variado, ainda tinha um pouco de oxigênio. As garrafas dos outros estavam vazias, apenas ar, rarefeito, inútil. O pior de todos era Bishop. Mal se aguentava de pé. Os olhos vidrados, a fala incoerente. Hornbein tirou do bolso da camisa um par de comprimidos de dexedrina, um medicamento à base de substâncias hoje proibidas, e deu um a Bishop e outro a Gjerstad, anfetaminas. A última oportunidade para acelerar o sangue, para recuperar a consciência. Unsold recorda: andamos e andamos, a tropeçar, a cair e a levantar-nos novamente. Acordávamos o Barry quando ele adormecia, e ele adormecia constantemente, a cada 5 minutos. Ele sentava-se e caía logo. Sentíamos-nos como animais, mas os instintos prevaleceram, e dávamos-lhe chapadas na cara para o pôr de pé. As bofetadas soavam abafadas, mas funcionavam. Dizíamos-lhe constantemente: qualquer um consegue andar sem pés. São só 100 pés. Continua a andar, só mais um pouco. Por volta da 1 da manhã, tendo gasto as últimas forças e já incapazes de avançar, os alpinistas decidem pernoitar no meio da montanha sem acampamento. Simplesmente sentar-se e esperar pelo amanhecer. Ou pela morte. Mesmo com equipamento moderno, pernoitar a uma altitude superior a 8.500 metros, sem tenda e sacos-cama, soa a uma sentença de morte. É uma perda quase garantida de dedos, e possivelmente de mãos e pés por congelamento, se é que se sobrevive. Temperatura de menos 27 graus Celsius, vento, ar rarefeito. O corpo começa a desligar-se, o coração abranda, o sangue engrossa. Claro que se conhecem milagres. O alpinista Hermann Bull passou a noite de pé no cume do Nanga Parbat e sobreviveu. Bateu os pés no mesmo lugar a noite toda para não adormecer. O alpinista italiano Walter Bonatti sobreviveu a uma noite assim a 8.500 metros durante a primeira ascensão ao K2 em 1954. Embora o seu carregador de altitude, Amir Madi, que estava com ele, tenha sofrido graves congelamentos e perdido todos os dedos dos pés. Mas estes 4 estavam possivelmente ainda mais alto e em piores condições. As forças esgotadas, sem oxigênio, sem comida. Sobre as planícies da Índia, a leste, brilhou um relâmpago seco, um flash brilhante algures muito abaixo, noutro mundo. Não havia lua. Eles deviam ter morrido, todos os 4. Mas, apesar da temperatura de menos 27 graus Celsius, a noite foi extraordinariamente calma. O vento acalmou,
como se a montanha tivesse decidido dar-lhes uma oportunidade, uma estranha calmaria. O alpinista Gerstag recorda: Willie e o Tom encontraram um bom lugar, um pequeno nicho entre as rochas, alguma proteção contra o vento. O Barry encolheu-se e eu vagueei em círculos, sem ver para onde ia. As pernas moviam-se sozinhas, o cérebro desligou-se. Uma vez, quase caí de um penhasco à procura de um lugar para me deitar. Mais um passo, e era o fim. Bishop recorda assim: na verdade, eu desfrutava da vista cada vez que abria os olhos. As estrelas eram incríveis, brilhantes, próximas. Tentei mexer os dedos dos pés a noite toda, mas não conseguia perceber se moviam ou não. Tinha perdido a sensibilidade. Willie Unsold tirou as botas e as meias de Hornbein. Rígidas de frio, os atacadores congelados, teve de os cortar com uma faca. Começou a esfregar-lhe os pés, a lutar contra o congelamento. As suas mãos também estavam congeladas, mas ele esfregava, massageava, tentava restaurar a circulação sanguínea. Provavelmente foi só por isso que Hornbein não perdeu os dedos dos pés. Ele diz: eu não sentia nada, mas ele deve tê-los massageado durante pelo menos 1 hora. Monotonamente, persistentemente. Mas eu não sentia nada. As minhas pernas eram como se não fossem minhas. O céu clareou às 4h30 da manhã. As estrelas começaram a empalidecer. Uma faixa de luz apareceu a leste. Mas os homens permaneceram no lugar até o sol se erguer sobre o horizonte curvo, 1 hora depois. Esperaram pelo calor, por um pouco de calor. A essa altura, Bishop já estava em estado de delírio. Murmurava algo incoerente, não reconhecia os companheiros. Mas, por algum milagre, começou a descer com os outros. As pernas andavam sozinhas. O corpo funcionava em piloto automático. Ele diz: lembro-me do Tom a fazer-me festas na cabeça, como se eu fosse um beagle. Eles encorajavam-me, diziam qualquer coisa, eu não percebia o quê, mas ajudava. O Willie também estava um pouco fora de si, diz Hornbein. Deixámo-los para trás, sem perceber o quão cansados estavam. Virámos uma esquina junto às rochas e lá estava o Dave Dingman à nossa espera. Ele estava sentado numa pedra com cordas. Acontece que ele vinha à procura dos corpos e ficou muito surpreendido por nos encontrar vivos. A cara dele era como se tivesse visto fantasmas. Às 22h30, após um breve sono e um chá no acampamento 6, quente, doce, revigorante, o grupo exausto chegou ao acampamento 2, cerca de 40 horas terríveis após o início da ascensão. 40 horas no limite. Durante a descida, Unsold contactou a sua mulher, Jolene, por rádio, que estava em Katmandu, na embaixada americana, e disse-lhe: prometo, esta será a minha última grande ascensão. Acabou. Nunca mais. Jolene respondeu: lembra-te dessas palavras. Desta vez, tenho muitas testemunhas. Eu gravei. As solas dos seus pés doíam e estavam endurecidas. A pele ficou preta, com bolhas, gretas. Cada passo era uma dor. Na manhã seguinte, desceram para atravessar a cascata de gelo pela última vez, devagar, com cuidado, verificando cada passo. Pararam no local da morte de Breitenbach, onde o Serac o tinha soterrado 2 meses antes. Bishop disse: bem, Jake, conquistamos esta montanha por ti. A voz tremeu. Ficaram em silêncio por um momento. O corpo de Breitenbach só foi recuperado da cascata de gelo em 1969, 6 anos depois, quando o gelo se moveu e o devolveu. Do acampamento base, os Sherpas levaram Bishop e Unsold para Namche Bazar, de onde poderiam ser evacuados de helicóptero para Katmandu. Eles caminhavam devagar, apoiados em bastões. Cada passo causava dor. Unsold perdeu 9 dedos dos pés. Bishop, todos os 10. Amputação. O fim da carreira de alpinista. Qual é o resultado? Esta rota, apesar de terem passado 60 anos desde a ascensão, continua a ser uma das mais tecnicamente difíceis do alpinismo. Apenas alguns alpinistas a repetiram e a mortalidade entre os que tentam este percurso é incrivelmente alta.
quase 50% das tentativas terminam em tragédia. É preciso lembrar que Hornbein e Unsold estavam a percorrer aquele caminho pela primeira vez, abrindo eles próprios esta rota desconhecida com equipamento dos anos 60, embora para a sua época o equipamento fosse muito bom e inovador. Mas, em comparação com os padrões modernos, era primitivo. Mas quem é o primeiro americano no Everest? Esse é o herói. Por isso, todos os louros foram para Whittaker. Embora, claro, a sua ascensão pela rota clássica tenha sido muito mais fácil do que pela aresta oeste. Incomparavelmente mais fácil. Fala-se pouco da ascensão de Hornbein e Unsold. Para o leigo, a questão é simples. Quem foi o primeiro americano no Everest? A ele todas as honras. A história gosta de respostas simples. Como era de esperar, a imprensa encarou a sua proeza heróica apenas como um bônus adicional à conquista de Whittaker, e não como o principal evento de toda a expedição. Um apêndice à história principal. Embora a Life e a National Geographic se tenham esforçado ao máximo para explicar o significado da aresta oeste, o público em geral tinha pouco interesse nisso. Os detalhes técnicos não interessavam a ninguém. Foi Whittaker que se tornou o rosto da expedição. Ele teve o papel principal no filme de Orson Welles, Americans on Everest. Deu entrevistas, recebeu prêmios, tornou-se um herói nacional. No entanto, com o passar dos anos, o livro de Hornbein, Everest, The West Ridge, ganhou popularidade entre os alpinistas. Tornou-se um livro de culto em círculos restritos, uma bíblia para aqueles que entendiam. No livro No Ar Rarefeito, Jon Krakauer chamou a Hornbein e Unsold os seus primeiros heróis, aqueles que o inspiraram a ir para as montanhas. Willie Unsold, apesar da promessa feita à sua mulher, partiu em 1976 com a sua filha para a Cordilheira de Garhwal, nos Himalaias, na Índia, para tentar conquistar a montanha em honra da qual batizou a filha, Nanda Devi, 13 anos depois do Everest. A promessa foi esquecida. A sua filha, Nanda Devi Unsold, morreu numa tenda num acampamento de altitude. Tinha apenas 22 anos. O seu pai e o seu noivo estavam com ela, mas nada puderam fazer. Mal de altitude, edema pulmonar. A morte veio rapidamente. Posteriormente, Will Unsold incluiu este incidente nas suas palestras, que dava em institutos, muitas vezes temperando este episódio sombrio com humor. Um humor negro, amargo, uma forma de lidar com a dor. 2 anos depois, em 1978, Unsold morreria juntamente com um dos seus alunos numa avalanche no Monte Rainier. A avalanche soterrou-os na descida. Os corpos foram encontrados alguns dias depois. A aresta oeste do Everest continua a ser uma das rotas mais difíceis dos Himalaias, e provavelmente sê-lo-á sempre, apesar de todo o progresso. A tecnologia muda, o equipamento melhora, mas a montanha permanece a mesma. Nos últimos 60 anos, apenas 17 alpinistas repetiram esta ascensão, e 13 morreram a tentar percorrer a rota de Hornbein e Unsold. As estatísticas são cruéis. Esta é a história dos primeiros americanos no Everest e da primeira travessia da aresta oeste do Everest, uma das ascensões mais significativas do alpinismo, sobre a qual, infelizmente, se fala muito pouco.